Agora, então, como é que seria o primeiro passo para nós sairmos desse conjunto de canetas arcada? Foi começar a utilizar canetas que tenha, que vão, então, representar melhor, de acordo com as convenções, né, de desenho técnico, uma planta baixa, com as espessuras de linhas, a cor preta, no caso, né, que a maioria das canetas que a gente usa para representar em planta baixa são pretas. Então, por convenção, né? Nesse caso, primeiramente a gente tem que definir bem qual é a escala que a gente quer trabalhar, porque uma caneta que tem uma espessura grossa o suficiente para representar uma parede em corte na escala 1 para 50 pode virar um borrão na escala 1 para 200 e pode ser muito insignificante para uma escala 1 para 20. Então, quer dizer, a escala vai influenciar nisso, além também do tipo de desenho. Quando você tem, por exemplo, um desenho com paredes bastante finas, bom, então você não pode carregar muito na caneta grossa, porque senão as linhas vão acumular e vira a questão do borrão, né? Fica algo, uma linha gruda na outra e aí a gente perde um pouco a legibilidade, que é tudo que nós queremos, que é a legibilidade é nosso objetivo, clareza, né? O desenho técnico tem que ter clareza. Então, então tá. Primeiro definimos a escala. Agora nós vamos passar para conjunto de canetas que corresponde a essa escala. Quando você clica aqui, já tem um conjunto de vistas 1 para 50, que é o padrão que o ArchiCAD oferece como ponto de partida. A partir daí, nós vamos ter que personalizar para que ele fique adequado para o nosso projeto, para o nosso contexto, etc. Então, vistas 1 para 50, você já viu imediatamente houve a mudança, né? Aí você teria que, então, vir aqui e ligar a espessura real da linha para verificar como é que estão as espessuras, tá? E aí você vê que nós já temos uma parede que tá um pouco mais grossa que a porta, isso é bom. Porém, se você vê esse desenho, isso aqui é uma imagem JPEG de referência, o contraste não tá bom ainda o suficiente. A hierarquia de linhas não tá bem clara, não. Podia ser um pouco mais forte esse contraste. Então, lembrando que se a gente coloca com zoom 100%, você vê que nesse desenho aqui, que seria o que mais próximo que a gente veria numa impressão, né? Esse desenho aqui, o contraste entre elemento estrutural cortado e elemento não estrutural cortado e linhas auxiliares está bem maior do que esse aqui, né? Então, nós teríamos que ter um contraste, ajustar esse contraste, tá? Então, assim, o que nós teríamos que ter? Uma linha grossa, bem mais grossa para a parede, uma linha média para as esquadrias em corte, que são elementos não estruturais em corte, né? Uma linha mais fina para o peitoril em vista, e a linha mais fina de todas para essa linha auxiliar aqui de trajetória da porta. E agora você vê que aqui não há contraste entre essa linha auxiliar e esse elemento que está cortado, né? A mesma coisa aqui, essa linha em vista ela está com a mesma espessura da esquadria em corte. E essa linha não está tão grossa como ela deveria, nós deveríamos ter ela bem mais destacado. Então, como fazer isso, né? Agora, então, nós vamos passar para essa etapa aí de configuração das canetas. Então, nós vamos clicar aqui no conjunto de canetas e nós já estamos habilitado, né, vistas 1 para 50, essa aqui é o conjunto de canetas. Então, ela é muito parecida com o ArchiCAD Default, tá? Você vê que as canetas coloridas permanecem coloridas, só que essas canetas dos elementos, né, que eram coloridas aqui só por uma questão da gente se localizar na modelagem, agora estão pretas, porque isso é convenção de desenho técnico, né? Se a gente deveria usar, seria o padrão de caneta preta, a caneta preta. Então, você vê que aqui continua, ó, a caneta... vamos ver a caneta de parede. A parede quarto estrutural, que é a caneta 27, é a mesma caneta 27 lá, né? Só que, nesse caso, por coincidência, é preta, né? Também, mas aí no caso, por exemplo, a caneta de abertura 23, aqui é preta. Então, é isso que na verdade, essa é a primeira diferença que vai acontecer, né? E agora, nós vamos ter que identificar quais as canetas aqui que estão aplicadas a esses elementos, né? No caso,
a gente pode, por dedução, já imaginar que nessa coluna das paredes, né, que essa parede aqui que está em corte, nós vamos ter, seria essa caneta 27 ou a caneta 47. Que ela tá uma parede cortada, agora a gente não sabe se ela é uma parede de corte não estrutural ou se é parede de corte estrutural. Então, no momento que eu altero esse valor aqui e salvo, né, imediatamente nós vamos ver o resultado, tá? Então, como é que eu vou saber qual caneta que está sendo aplicada aqui? Isso vai ser um procedimento, a princípio, padrão, tá? Eu seleciono o elemento que eu quero saber qual caneta que está sendo utilizada. Aqui nesse parâmetro de planta e corte, nós temos a caneta de linha de corte. Ó, você vê que ele está usando a caneta 47, tá? Que é a caneta para corte não estrutural. Eu poderia mudar aqui e passar para uma caneta de corte estrutural, se eu quiser. Eu poderia colocar a caneta 27. Ou eu posso ir lá e mudar a espessura, enfim. Na verdade, tem muitos caminhos, né? Então, vamos, a princípio, tentar não mudar muito as canetas que o ArchiCAD está usando aqui. Aqui não teria influência, porque da 27 para 47 é só uma questão de tu avisar para o ArchiCAD se isso aqui é estrutural ou não. Não é tão problemático. Agora, se a gente começa a ficar mudando muito de uma caneta para outra, pode dar confusão depois, porque a gente tem que tentar seguir essa lógica das colunas para depois, se a gente quiser voltar para o conjunto de canetas Archidefor, não tá bagunçado as cores. Essa é a grande questão, tá? Então, voltando aqui, então a gente identificou a caneta 47. Então, nesse caso, para eu ter um efeito nesse desenho, eu teria que vir aqui na caneta 47, né? Que eu tenho que localizar ela aqui. E mudar essa espessura da caneta. Eu vou botar uma caneta 0.55. Isso aqui não é uma regra, tá? Mas a princípio no meu desenho funcionou. Como eu falei, isso pode variar de acordo com o projeto. Inclusive, também às vezes até de uma impressora para outra pode ter uma pequena diferença, tá? De espessura. Então, quando eu mudo aqui, imediatamente vai passar para um conjunto personalizado. E eu não posso sair daqui sem salvar isso, tá? Então, vou salvar como. Eu posso salvar como criar um novo conjunto ou salvar por cima de um existente. Eu vou criar um conjunto novo de exemplo. Salvar. E ok. Ó, imediatamente nós já temos um contraste maior. Você vê que está mais próximo, né, do nosso modelo ali. Já está melhorando, está ficando um contraste melhor. Agora nós vamos fazer um procedimento aqui, tá? Similar para as esquadrias, no caso, as aberturas. Aí você, assim, tenha certo cuidado, que nesse exemplo da parede foi um exemplo bastante simples. É um exemplo simples que vai se aplicar para muitas situações. Já esse exemplo aqui das aberturas é um exemplo de uma situação mais complexa de definição de canetas. Por quê? O que a gente está enxergando aqui, você sabe que no 3D as portas, por exemplo, estão fechadas, né? E no 2D as portas, ou seja, na planta, as portas estão abertas. Ou seja, o que a gente está enxergando aqui não é a porta em 3D cortada, isso aqui é um símbolo de porta. Então, o que a gente tem que mudar é a caneta do símbolo e não a caneta da porta cortada. Isso gera um pouco de complexidade no processo, então a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Então, primeiro, antes de sair mudando, a gente sabe que as canetas que a gente está trabalhando nesse elemento, elas vão estar nessa coluna aqui de aberturas. É uma dessas canetas. 3, 23, 43. Só que agora a gente vai ver exatamente ali, tá? Só para se certificar de que a gente está na caneta certa. Então, por exemplo, aqui para essa porta, eu poderia, num primeiro momento, vir aqui em planta e corte, fazer como eu tinha feito com a parede, né? Seria essa a ideia. E aqui você vê que aquilo que eu comentei, a visualização em planta, o que a gente está vendo é simbólico, não é vista e corte, tá? Que seria uma situação diferente. O que a gente está vendo é simbólico. Então, o que a gente tem que mudar é a caneta de linha de símbolos. Só que
nós temos uma situação um pouco problemática, porque se a gente só tem uma caneta de linha de símbolo, significa que a gente não vai poder distinguir essa caneta auxiliar da caneta da porta em corte, né? Propriamente dita, que é a folha e o batente. Então para que a gente possa fazer essa alteração, a gente vai ter que ir num outro setor ali de definições, tá? Então, o que eu sugiro é que para que isso aconteça, nós tenhamos esse contraste entre linha auxiliar e linha corte não estrutural, que vocês deixem esse sobrepor canetas do objeto desabilitado, tá? E agora a gente vai lá em Ctrl T nas definições. E aqui nas definições da porta, a gente pode pedir para sobrepor opções de visualização do modelo nessa parte de linhas de abertura. E nós vamos dizer que a caneta de linha de abertura 2D, ou seja, essa linha aqui de abertura, vai ser a caneta 3, que é a primeira caneta das aberturas, e pode ser uma caneta fininha, tá? Já aqui em planta e corte, aí você perceba que essa aba planta e corte, subaba planta e corte, é diferente dessa aba planta e corte. Aqui a gente tem um pouquinho mais de controle de possibilidades. Então, o que eu coloquei aqui é que eu poderia colocar a caneta de contorno do batente, caneta de contorno da folha, que é essa caneta e essa caneta, que é o batente e aqui a folha. Então, eu posso colocar aqui uma caneta tanto 23 como 43, que seriam canetas de corte, tá? Então, eu vou deixar a caneta, aqui no caso, você ajusta caso necessário para que as duas fiquem com a mesma caneta, porque os dois elementos têm o mesmo peso, a mesma hierarquia. Então, vamos deixar 23, é uma sugestão, né? E aqui, então, por enquanto a gente tem que mudar a caneta 23, que é uma caneta média, e a caneta 3, que é uma caneta fina. E aqui nessa esquadria, Ctrl T, nós temos uma situação semelhante, tá? Isso aqui é uma vista simbólica. E o que vai nos interessar aqui é a caneta de linha de corte, que nós vamos deixar 23, que nem da porta, né? E a caneta de linha e vista, que é a caneta do peitoril, nós vamos deixar 3, que é a caneta auxiliar que a gente colocou como linha de abertura da porta. Então, tá algo semelhante. Aí aqui vocês tomem esse cuidado também de não sobrepor canetas do objeto, deixar isso desabilitado, tá? Então, o que nós temos que mudar é a caneta 23 e 3. Então, nós vamos aqui no conjunto de canetas, nós vamos no conjunto, aqui na coluna de aberturas. A caneta 3, no meu caso eu vou deixar, como eu só estou usando isso aqui para tela, 00, tá ótimo, tá? Vai aparecer, mas bem fininho. E aí a caneta 23, que a gente até poderia deixar tanto a 23 como a 43, com Ctrl eu seleciono as duas ao mesmo tempo, e vou deixar isso aqui com uma linha média. Por exemplo, 0,25 ou 0,20 até, depende também um pouquinho, mas a princípio... Então, vamos ver se as duas... Ó, as duas já ficaram, tá? Agora, como eu mudei, veio o conjunto personalizado, eu vou salvar como. Agora, eu não preciso criar um outro conjunto, eu só vou salvando por cima daquele que eu tinha criado, substituir. Ok. E agora, nós já temos uma situação, ó, bem mais... ordenada, está bem mais próximo do que a gente sabe que é a diretriz que é uma convenção de desenho de planta baixa. Você tem uma linha em vista bem clara, um elemento cortado, tá? Até o ideal seria que essas duas linhas aqui fossem em vista, só que isso aqui é um pouquinho mais complicado de mexer, então a princípio nós vamos deixar dessa maneira, tá? Já melhorou bastante. E aqui, então, nós temos essas duas linhas médias, a linha bem fina e a linha grossa, tá? Um bom contraste.